Eu considero esse um dos nodes mais importantes do N8N. Quem trabalha com o N8N sabe que uma das principais dificuldades que a gente enfrenta é justamente ter uma tela acessível e uma interface amigável para disponibilizar algumas funcionalidades para o seu cliente, como por exemplo o manuseio do prompt dele, ou até testes de inteligência artificial, ou às vezes até um formulário onde ele preenche alguma informação e ative alguma automação. Esse fluxo com 3 nodes basicamente consiste em a gente ter um link para mandar para o nosso cliente acessar uma URL de uma página na web. Quando ele acessa esse link, a gente coloca um design nessa página e exibe isso para o usuário, basicamente isso. Então são 3 bloquinhos simples, a gente gera um link, gera um design e faz a exibição desse design dentro desse link. Partindo dessa base, tudo gira em torno do que a gente preenche aqui no design. E eu vou te mostrar como que eu crio designs com o N8N. Sem depender de Lovable, você consegue criar qualquer interface gráfica com automação utilizando essa técnica. Preciso de uma interface onde o meu cliente preencha um formulário de cadastro. Eu estou utilizando o Claude. O Claude é uma inteligência artificial como se fosse o ChatGPT, só que ao meu ver ele é muito mais completo para esse tipo de tarefas que envolvem códigos e tudo mais, e design também, e prompts. Eu utilizo a versão paga, mas a versão gratuita também dá para fazer. Requisitos. Preciso que essa tela seja em HTML5, que é a linguagem que o N8N consegue exibir. Pode ter CSS também, mas vamos especificar só isso para utilizar no N8N. E o que acontece? Eu já vou te ensinar algo um pouquinho mais avançado, né? Você percebe que esses 3 bloquinhos aqui, você já consegue ter uma exibição. Porém, a única coisa que você tem nele é algo visual, mas você não tem nada funcional. Então, se tiver algum botão na tela e tudo mais, ele não vai executar nada. E aí que a gente tem um outro nó de webhook. Eu vou copiar o URL no webhook, eu vou pedir o seguinte: quando o usuário clicar no botão de confirmar dados, preciso receber requisição no meu webhook. Aqui está o link. Se você é um pouquinho menos avançado e não sabe o que é webhook, eu vou explicar de uma maneira assim. O webhook é como se fosse o nosso número de telefone, onde a gente disponibiliza para as ferramentas fazerem chamadas, né? Fazerem ligações pra gente. Isso por si só já vai fazer um design ali, já vai ter uma automação. E pode ver que eu não estou escrevendo nada. Utilizando o conhecimento dessa aula, tudo vai girar em torno da sua criatividade. O que você precisar de uma interface gráfica, com o conhecimento dessa aula, você vai conseguir. E ele fez, ó, um formulário de uma biblioteca virtual. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter isso aqui exibido. E essa tela, sendo bem sincero, com todo respeito ao Claude, está bem feia, né? Está bem simplificado e não tá interessante. Mas ainda assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou colar o HTML que ele gerou. Como que eu faço? Eu só venho aqui nesse botão de copiar, clico em copiar, venho nesse bloquinho aqui de HTML do N8N. Eu vou deixar esse fluxo aqui disponível para vocês. Consiste em 3 bloquinhos, né? E aí você só muda o HTML, seria o código da interface gráfica. João, como que eu acesso a URL? Aqui é onde a gente pega o link. A gente vem na URL de produção, consegue modificar a barra do link, livros João. E aí eu venho aqui e copio, por exemplo. Eu vou salvar e eu vou colar. O que acontece? O que eu tenho aqui? Uma interface gráfica, onde eu preencho meu nome, meu e-mail, minha idade, profissão, cidade. Tudo isso o Claude gerou. Ah, eu gosto de livros de ficção científica, gosto de livros de terror. Qual o tamanho do livro? Tá 200 páginas. Aqui não é obrigatório. Vou clicar nesse botão. E quando eu clicar nele, vocês vão ver a mágica acontecendo. Dados enviados. Quando eu cliquei nesse botão, simplesmente eu recebi as informações desse formulário. Os dados que eu preenchi no formulário vieram aqui já. Então, ó, tem o meu nome, meu e-mail, minha idade, a profissão, cidade, telefone, gêneros, tudo que eu preenchi no formulário e até o que eu não preenchi vieram aqui, ó, bem completo. E o que eu poderia fazer a partir disso? Criar uma automação simples. Poderia colocar esses leads aqui num banco de dados, poderia enviar mensagem no WhatsApp, eu poderia mandar esses dados para uma IA e a IA fazer uma análise, N coisa. Quero criar um disparador de mensagens no WhatsApp, onde eu coloco o número do telefone. A interface precisa estar em HTML5 mais CSS. Vamos começar a otimizar os designs. Irei utilizar no N8N. Vou mandar o link do meu webhook. Quando eu preencher os dados, envie para esse webhook. Eu vou ensinar algumas dicas de como você melhorar consideravelmente o design que o Claude faz. Aqui, ó, legal. Consigo copiar esse código. E aqui, ó, vou no meu N8N, simplesmente vou apagar o código que a gente tinha colocado anteriormente, deletar e colar esse novo código que o Claude gerou. Vou
salvar, né? Eu só vim aqui, cliquei em copiar aqui no canto, salvando. Se eu atualizar a página, vocês vão ver. Agora, o que era um formulário já virou um disparador do WhatsApp, onde eu consigo colocar o meu número, consigo colocar o meu nome. Olá, pessoal. Poderia fazer o upload aqui, mas não vou fazer nessa aula. Vou clicar em enviar mensagem. Mensagem enviada com sucesso para o N8N. Vamos ver se foi mesmo? Aqui, ó, já tem os meus dados. Copiar esse JSON aqui e olha só que legal. As informações que eu preenchi naquele formulário vieram para cá. E aqui eu já conseguiria fazer uma automação. Eu colocaria um HTTP request para Evolution e já tinha um disparador de mensagens ali visual, né? Não é algo que a gente faz sem ter uma tela para o cliente, né? Sem o cliente precisar acessar o N8N. Mas vamos melhorar isso aqui. Como falei, o Cloud faz designs meio feinhos, né? Qual é a primeira dica de design que eu posso passar? Você vai em site de landing pages, de designs, e aqui você vai achar diversas telas ali que você pode achar interessante. A principal dica que eu vou passar é print componentes específicos. Então, por exemplo, ao invés de você printar esse design inteiro, você vai lá e você coloca, ó, gostei desse botãozinho aqui, achei bonito. Você printa, você vai no Cloud e você fala, ó, cria um HTML5 desse botão. E ele criaria. Printa por componente. Ó, achei esse botão bonito. Eu vou lá, eu subo pro Cloud e escolar. Achei esse botão mais bonito. Consegue criar um HTML dele? Só o botão, só um componente, ao invés da página toda. Por quê? Porque o Cloud vai depositar toda a energia dele e fazer o design de um único componente. Utilizando essa técnica, a gente está utilizando uma engenharia de prompt chamada few shot, ou seja, prompt curto ali. Eu sei que tem casos que a gente usa prompts muito mais detalhados, só que para design é totalmente o inverso. Quanto mais curto o prompt, pode ver que meu prompt tem uma linha, é melhor. Quando você tem referência, é legal, né? Aqui ele fez bugado por algum motivo, porque eu pedi só o HTML do botão. Mas eu vou fazer o seguinte, aqui ó, Cloud gerou essa tela aqui, eu pedi para ele, eu copiei várias referências que eu achei bonita, ó, o botão, aí eu copiei só a tela de conversas que eu achei bonito, aí eu copiei só as interfaces aqui da sidebar, ele me gerou um código aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar o HTML, vou colar no Cloud de um design ali que eu achei legal. E o que que eu vou falar? Tenho esse HTML que achei o design bonito. Podemos aproveitar o design dele para utilizarmos no nosso disparador de mensagens, pedir e simplesmente ele vai me gerar o código, se tudo der certo. Para você fazer uma página completa, o que que eu faço? Eu venho aqui e, ó, achei bonito esse botão. Eu vou lá e mando print para o Cloud e falo, ó, consegue gerar um HTML5 só desse botão? Ele vai lá e gera. Aí eu vi outra tela que eu achei legal, falei, pô, consegue gerar um HTML5 dessa tela? Um componente? Ele foi lá, ele me deu o código. Aí eu vi outra tela, pô, achei legal essa tela de conversas aqui que eu vi. Consegue fazer um HTML sim? Depois o que que eu faço? Eu copio tudo isso, colo no Cloud. Ó, tenho lá todos esses HTMLs aqui que são componentes separados. Você consegue juntar e fazer uma tela só e ele faz, né? Então aqui eu tenho uma tela de dashboard que eu fiz, eu acho que eu não printei, mas eu tenho tela de configuração, tela de login cadastro e a tela das conversas que eu printei. Tudo isso, esse design aqui, a IA não faz. Você pode pedir o prompt que for, a IA nunca vai chegar nesse resultado se você não utilizar essa técnica que eu tô te ensinando. Eu falo porque eu já quebrei muita cabeça com design. Olha só, esse disparador feio aqui, horroroso que ele fez, agora a gente já tem um disparador muito mais bonito. Eu poderia copiar a minha logomarca e ó, ele já colocou um componente aqui que ele não faria naturalmente. Ah, faz um design bonito nas cores tal, tal, tal. Ele não faria. Eu poderia pedir para trocar o botão, poderia pedir para trocar tudo, mas eu só vou copiar esse código e vou trocar aqui o design e já vou salvar, certo? E agora vamos ver a mágica. Esse design, quando eu atualizar a página, a gente vai para esse design. Já acaba sendo um pouco mais bonito aqui. Claro, eu trocaria esse botão que eu ainda não achei bonito, mas ó, você passar o mouse, ele tem animação, aqui ó, tem animação, tem efeitos, já tá com o CSS ativo, e você pode usar essa lógica para tudo. Utilizando essa referência de design, podemos criar uma tela de métricas para gerar relatório. Se vocês quiserem, posso fazer outro vídeo mostrando só as automações que eu faço a partir dessas telas aqui, como foi o caso do vídeo anterior, que eu fiz justamente uma tela para o cliente testar o script da IA dele. Ó. E tudo isso com o balde, só pedindo ali. Esse HTML5 a gente consegue mandar no WhatsApp também. A gente consegue mandar ele cru. E olha só que bacana. Claro, vou copiar esse código, vou colar aqui, ó,
ele já tem mais linhas de código, mas vamos ver como é que ficou. Vou salvar e aqui, ó, atualizar a página e a gente já tem uma dashboard de métricas aí. E aqui eu poderia clicar em gerar relatório e tudo mais. Meu, ó, botões, tudo mais aqui. Ó, esses efeitinhos aqui o Claudio gerou, de design, essas cores, tudo isso aí. Claro, aqui são dados mocados, são informações fictícias, mas dá para fazer com dados reais também. E basicamente essa é a minha dica aí de como fazer interfaces como essas aqui, mais bonitas do que as IAs geram normalmente, para você conseguir utilizar ali os componentes. E se você curtiu essa aula, deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos embora para cima. Em breve estarei lançando o meu curso, estou à disposição. Meu WhatsApp pessoal sempre fica na descrição do vídeo, não tem IA nele. E aí já me perguntaram, João, mas você não trabalha com IA, por que você não põe IA no seu número pessoal? Porque eu já vendo com IA, rapaziada. Então, se eu coloco IA no meu número pessoal, não vai existir o João ainda. Então, o meu número pessoal é a única fonte de contato com o João e não com uma IA. Então, é lá que o ser humano João está. Consigo fazer IAs humanizadas? Consigo, rapaziada. Consigo. Mas não é o intuito. Eu ainda quero ser eu mesmo. Eu ainda quero falar com as pessoas. Sabe? A IA pode fazer isso por mim. Mas eu gosto de falar com a comunidade que vem do YouTube, a galera elogiando os vídeos. É isso. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo, pessoal. Deus abençoe a todos.